Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Está começando a aula número 2 de retomada de conteúdos de língua portuguesa. Eu sou a professora Daiane e, como vocês já sabem, antes de começar a nossa aula, vamos aos nossos combinados. Então está chegando aquele período de férias que vocês vão descansar, brincar, se divertir, mas não se esqueçam, sempre em segurança, utilizando a sua máscara e também sempre higienizando as suas mãos, certo? Agora vamos separar os materiais para a aula de hoje. Então, separem o seu caderno, o lápis, a borracha e também o lápis de cor. E eu já volto. Então agora vamos ao nosso primeiro registro, tá? A data, aula 2 de retomada de conteúdos de língua portuguesa. Podem anotar no caderno de vocês. Crianças, vamos começar a nossa aula então? Estão lembrados que na aula anterior nós realizamos a leitura de uma fábula. A fábula de Esopo, o gato, o galo e o ratinho. Nós vimos que a fábula tem a finalidade de apresentar um ensinamento e os personagens têm características humanas, inclusive a fala. Então agora eu vou convidar vocês para realizarem a leitura novamente do texto, para que vocês consigam lembrar o texto e realizar as atividades depois. Vamos lá? Então acompanhem a leitura aqui comigo, tá? O gato, o galo e o ratinho. Um ratinho vivia num buraco com sua mãe. Depois de sair sozinho pela primeira vez, contou a ela: "Mãe, você não imagina os bichos estranhos que encontrei. Um era bonito e delicado. Tinha um pelo muito macio e um rabo elegante. Um rabo que se movia formando ondas. O outro era um monstro horrível. No alto da cabeça e debaixo do queixo, ele tinha pedaços de carne crua que balançavam quando ele andava. De repente, os lados do corpo dele se sacudiram e ele deu um grito apavorante. Fiquei com tanto medo que fugi correndo, bem na hora que ia conversar um pouco com o simpático." "Ah, meu filho", respondeu a mãe, "esse seu monstro era uma ave inofensiva. O outro era um gato feroz, que num segundo poderia ter te devorado." E a moral, o ensinamento que essa fábula trouxe: jamais confie nas aparências. Então, agora que nós relembramos a fábula, vamos à nossa primeira atividade? A primeira atividade
é a causa e consequência, tá? Vocês já realizaram algumas atividades relacionando a causa, a consequência de algumas informações trazidas em vários textos durante o ano. Então agora eu vou mostrar aí na tela de vocês um trecho da fábula e nós vamos relacionar a causa à sua consequência. Então observem lá. Pinte de acordo com a legenda. De repente, os lados do corpo dele se sacudiram e ele deu um grito apavorante. Fiquei com tanto medo que fugi correndo bem na hora que ia conversar um pouco com o simpático. Estão lembrados, crianças, que essa é a fala do ratinho, né? Ele está contando ali que ele encontrou o galo. Estão lembrados? Então agora vocês vão copiar ali no caderno, fugir correndo e grito apavorante. E vão relacionar ali qual é a causa e qual é a consequência. Vão copiar, pintar a causa de azul e a consequência de vermelho. E eu já volto aqui para conferir com vocês. Muito bem, crianças, então agora vamos observar aqui. Observem que o galo, ele deu um grito apavorante. E qual foi a consequência desse grito apavorante que o galo deu? O ratinho saiu correndo, né? Ele fugiu correndo com medo. Então, o grito apavorante foi a causa. Nós vamos pintar de azul. Grito apavorante, a causa do ratinho sair correndo. Então, sair correndo foi a consequência, fugir correndo, ele fugiu correndo. Conseguiram perceber? Então, vamos agora para nosso segundo trecho da fábula, tá? Um ratinho vivia num buraco com sua mãe. Depois de sair sozinho, pela primeira vez contou a ela: Mãe, você não imagina os bichos estranhos que encontrei. E agora, crianças, qual é a causa e qual é a consequência ali, tá? Temos encontrar bichos estranhos e sair sozinho. Vocês vão relacionar ali a causa, a consequência. Podem fazer aí no caderno de vocês.
Vamos lá então? Vamos observar aqui, tá? O ratinho, ele saiu sozinho pela primeira vez. E ao sair sozinho pela primeira vez, ele encontrou bichos estranhos. Então, observem lá que a causa é sair sozinho. Vocês vão pintar lá de azul. E a consequência dele sair sozinho foi encontrar bichos estranhos. Então, vamos aqui colocar de vermelho a consequência lá. Ele encontrou os bichos estranhos porque ele saiu sozinho pela primeira vez. Certo? Conseguiram anotar aí no caderno? Então, vamos agora para mais uma. Próximo trecho da fábula. Ah, meu filho, respondeu a mãe, esse seu monstro era uma ave inofensiva. O outro era um gato feroz que num segundo teria te devorado. E agora, crianças, qual é a causa e qual a consequência? Tá? Temos ali gato feroz, ser devorado. Podem fazer a relação de acordo com a legenda. Vamos observar lá então. Observem que a mãe falou que o gato era muito feroz. E qual seria a consequência desse gato ser feroz? O ratinho poderia ser devorado. Então, o gato feroz de azul, né? A causa e a consequência lá, ser devorado. Teria devorado lá o ratinho. Então, o ratinho poderia ser devorado porque encontrou um gato feroz. Viram só? Conseguimos ali relacionar a causa à sua consequência. Vamos conferir aí no caderno de vocês como ficou? Observem lá. A causa, grito apavorante. Consequência, fugir correndo. Então, o ratinho fugiu correndo porque o galo deu um grito apavorante. Outro, a causa, o gato feroz. A consequência, o ratinho poderia ser devorado. A causa, sair sozinho pela primeira vez. Qual foi a consequência dele sair sozinho pela primeira vez? Ele encontrou bichos estranhos. Ou seja, ele encontrou bichos estranhos porque saiu sozinho pela primeira vez. Viram só? Então agora vamos para mais uma atividade referente à nossa fábula. Então, crianças, a nossa próxima atividade é a roleta dos personagens, tá? Observem aqui que eu tenho o galo, o gato e o ratinho. Nós vamos sortear aí um personagem na roleta e depois vou voltar aqui e ler a consigna. Vou ler um desafio para vocês realizarem aí junto comigo, certo? Então vamos para o primeiro giro da roleta? Gira a roleta.
Qual foi o personagem? O ratinho. Então vou abrir aqui o envelope do ratinho. Vamos ler aqui. Observe aí na tela também, tá? Um ratinho vivia num buraco com a sua mãe. Então vou colocar aqui a frase, tá, crianças? Observem aqui comigo. Um ratinho vivia num buraco com sua mãe. A frase, ela está escrita no singular. Ela se refere a somente um ratinho. Agora o desafio de vocês é: como ficaria a frase se tivesse mais de um ratinho? Tá? Então vocês vão reorganizar ali as palavras e vão passar agora essa frase para o plural. Observem lá que temos agora mais de um ratinho. Temos ali na foto vários ratinhos. Então podem reescrever a frase. Então vamos conferir aqui comigo, tá? Olhem lá. Passando a frase então para o plural agora. Os ratinhos viviam num buraco com sua mãe. Observem lá agora, né, que o verbo aqui, ele acompanhou a quantidade ali de pessoas, nesse caso aqui a quantidade de animais, né? Os ratinhos viviam. No singular ficou assim: um ratinho vivia. Como passou para o plural, os ratinhos viviam num buraco com sua mãe. Conseguiram acertar aí? Qualquer coisa depois vocês podem reescrever a frase, certo? Então agora vamos para o próximo giro da roleta. Quem é o personagem? Personagem sorteado então foi o gato. Vamos ver aqui o que nós temos aqui no envelope do gato. Observem aí na tela de vocês também, tá? Mãe, você não imagina os bichos estranhos que encontrei. Então agora vamos aqui organizar uma outra frase, certo? Colocar aqui. Mãe, você não imagina os bichos estranhos que encontrei. Então observem que essa frase agora, ela está escrita no plural, tá? Referindo-se a mais de um bicho.
os bichos, tá? Agora vocês farão então o movimento contrário, crianças. Como ficaria a frase se o ratinho tivesse encontrado somente um bicho? Vocês vão passar ela do plural para o singular. Então, podem fazer aí. Então agora vamos conferir aí com a escrita de vocês. Olhem lá. Passando ela agora então para o singular, tá? Mãe, você não imagina o bicho estranho que encontrei. Então, se o ratinho tivesse encontrado somente o gato, seria o bicho estranho e não os bichos estranhos. Percebam que vocês fizeram o movimento inverso da primeira atividade, né? Aqui vocês passaram do plural para o singular. Conseguiram acertar? Vamos então para mais um giro da roleta? Então agora o personagem sorteado foi o galo. Era ele que estava faltando aqui. Vamos pegar lá então a frase que está aqui no galo. Observem aí na tela de vocês também. No alto da cabeça e debaixo do queixo, ele tinha pedaços de carne crua que balançavam quando ele andava. Então o galo, né, ele tem lá debaixo do queixo, em cima da sua cabeça, os pedaços de pele crua que balançavam quando ele andava. Percebam, crianças, que esta frase, ela está no singular, né? Refere-se lá ao galo. E está aqui falando ele, né? Ele tinha. Ele refere-se ao galo. Está no masculino. E agora eu tenho um novo desafio aí. Observem na tela. Como ficaria a frase se o ratinho tivesse encontrado com uma galinha? Ao invés do galo, ele tivesse encontrado a galinha. Percebam lá que a galinha também tem ali debaixo do queixo e em cima da sua cabeça ali pedaços de carne crua. Então agora vocês vão reorganizar essa frase sozinhos se ele tivesse encontrado com uma galinha. Pode fazer.
Vamos conferir então a frase, como ficou caso o ratinho tivesse encontrado com a galinha? Vamos ver lá. No alto da cabeça e debaixo do queixo, ela tinha pedaços de carne crua que balançavam quando ela andava. Então vejo ali que nós temos a palavrinha ela, o pronome ela, né? Para se referir à galinha, no gênero feminino. Então somente nós substituímos ele por ela, para se referir à galinha. Muito bem, crianças. Então agora eu tenho mais desafios para vocês, tá? Vocês estão lembrados que vocês aprenderam durante as aulas esse ano comigo, com a professora Márcia e com a professora Cristiane, que existem palavras que se chamam verbos. São as palavras que representam ações que nós realizamos no dia a dia, tá? E esses verbos podem ser escritos de acordo com o tempo que eles acontecem, tá? Então pode ser lá escrito no passado, algo que já aconteceu, no presente para se referir a algo que acontece nesse momento, como por exemplo, você assiste a aula, está no presente. Se eu tivesse escrito lá no passado, falando no passado, você assistiu a aula. Ou no futuro, né? Você assistirá a aula. Então, o futuro representa algo que ainda acontecerá. Então, percebam agora a frase que está aí na tela de vocês. Mãe, você não imagina os bichos estranhos que encontrei. A frase está no passado, no presente ou no futuro, crianças? Percebam lá que está escrito assim, ó, o verbo encontrei. Então, o ratinho, ele encontrou bichos estranhos. Está escrito no passado. Agora, o desafio para você é: como ficaria essa frase escrita para representar o tempo presente, tá? Podem escrever aí no caderno de vocês. Crianças, vamos conferir então como ficaria essa frase no presente se estivesse acontecendo agora. Mãe, você não imagina os bichos estranhos que encontro, como se ele tivesse acabado de encontrar ali com os bichos estranhos, tá? Então observem que foi modificado ali o verbo encontrar para o momento presente, encontro. Vamos para mais um desafio então? Observem lá a frase agora.
Um ratinho vivia num buraco com a sua mãe. E agora, crianças, esta frase, ela está no passado, no presente ou no futuro? Um ratinho vivia num buraco com a sua mãe. Então, a frase, ela também está escrita no passado. E eu quero lembrar para vocês também que toda fábula, ela é escrita no passado, tá? Acontecimentos que já se foram. Agora você vai reescrever aí como ficaria essa frase no futuro, caso ainda fosse acontecer, tá? Pensem aí um pouquinho e escrevam no caderno. Então vamos conferir, crianças, como ficaria a frase no futuro? Um ratinho viverá num buraco com sua mãe. Percebam lá que o verbo vivia, né, que estava no passado, agora ele passou a escrita dele para o futuro, para algo que ainda vai acontecer. O ratinho viverá. Então vamos agora para mais um. Observem aí na tela. Mais um desafio para você, tá? Nós temos ali 3 frases. Uma das frases está no passado, a outra no presente e a outra no futuro. Vocês vão relacionar ali cada uma delas, certo? Não precisam copiar, tá? Vocês podem ler e ir associando aí oralmente, tá? Podem fazer, crianças.
Então, olha lá a primeira frase: o gato caçará o rato até pegá-lo. Essa frase está no futuro. Ele ainda vai caçar, né? Segunda frase: a mãe do ratinho fica preocupada. Percebam lá que a frase refere-se ao presente. E a última frase: o ratinho sentiu muito medo. Essa frase refere-se a algo que já aconteceu, então, no passado. Muito bem, crianças, agora que nós já refletimos ali sobre os verbos, né, em seus tempos, vamos continuar de olho nas palavras do texto. Eu destaquei ali para vocês 2 palavras, tá? A palavra balançavam e sacudiram. Observem que as 2 palavras, elas são verbos que estão representando a ação do galo e são terminadas com an. Por que será que elas estão escritas dessa forma? Vocês estão lembrados que também na aula da professora Cristiane, ela comentou com vocês a regrinha? Que quando a frase indica algo que já aconteceu, os verbos terminam em an. Eles sacudiram e eles balançaram, né? Então, terminam em an. Mas, quando a frase indica algo que ainda vai acontecer, tá? As palavras terminam em ão. Então, eles sacudirão as asas ou eles devorarão. Tá? Percebam lá então que utilizamos os verbos escritos com an no passado e com ão no final para se referir a ações que ainda acontecerão. Então agora é a sua vez, tá? Vocês vão observar aí na tela que está pedindo ali para vocês encaixarem a ação no futuro, tá? Será que a palavrinha ali é com an ou com ão? Então, eles todo queijo. Será que no futuro eu escrevo comerão com an ou comerão? Então, pensem um pouquinho e podem fazer, crianças. Crianças, então a atividade está pedindo ali uma ação no futuro, que ainda acontecerá. Então, eles comerão todo o queijo, né? Terminando com ão, porque ainda eles vão comer, tá? Vamos então para mais um? Agora vocês vão encaixar ali a ação que se refere ao passado. Será que é com ão ou com an, tá? Os ratinhos com medo ficarão ou ficaram? Podem fazer também.
Então, o verbo indicando a ação no passado. Observem lá. Os ratinhos ficaram com medo. Terminam com tá, crianças? Porque o verbo é escrito no passado. Crianças, a nossa aula está chegando ao fim. E eu quero deixar aí para vocês um desafio. Estão lembrados da Lara? A Lara, ela ilustrou lá a fábula na aula anterior, tá? E ela fez assim. E eu vou deixar aí um desafio para vocês fazerem, tá? Como vocês fariam a ilustração dessa fábula? Eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula, tá? Vou desejar aí uma excelente férias para vocês. Se cuide e até breve.